Bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso do nosso canal. Deixa eu até tirar aqui. De óculos novo, né, gente? Até que enfim, né? Enfim. Esse é um vídeo de vlog. Eu quis ser polêmica na escolha, né? Relembrando a nossa escolha. Dom Casmurro. Como vocês sabem, relembrando um pouco o que é o vlog, no vlog a gente lê e deixa apenas os comentários ou o que a gente tá fazendo. Vamos supor, a gente tá fazendo um estudo, aí grava assim, estudando certinho, é um vlog, tipo como se fosse um dia a dia. Como eu sou muito corrida, geralmente eu não consigo gravar o dia a dia. O que eu costumo fazer aqui? Eu costumo contar mais ou menos como foi o meu dia, e aí depois eu já dou entrada com o livro. Então vamos lá. Bom, meu dia, eu levantei cedo, levei meu filho pra terapia ocupacional. Depois eu dei uma passeadinha por aí, almocei fora, conheci um restaurante super diferente, de comida mineira, gente. A hora que eu entrei e eu olhei o ambiente, um ambiente família, um ambiente calmo, gostoso, aquele lugar gostoso de você ficar, a música do lugar, assim, muito, muito bom mesmo. E também tem aquela questão da comida, porque não adianta ser um lugar bonito e a comida não ser boa. A comida, gente, se eu pudesse comer lá todo dia, eu não tô nem brincando, eu comeria. A comida muito bem temperada, muito bem feita. Eu acho que eu comi umas 3 vezes, tô nem brincando, muito, muito bom mesmo. E sabe o que é legal? A ambientação do lugar, tem algumas coisas antigas. Tipo, tinha um telefone antigo, uma linha telefônica, e tinha aquelas TV de tubo, e um negócio do filme, tipo, de videocassete do Titanic. Então, assim, você também não só se sente bem no ambiente, se sente confortável, come uma comida boa, como você vê coisas, assim, que você, tipo, são de outra época. Então, você também se entra nessa coisa de, poxa, eu tô aqui num lugar que tem coisa de outra época, que legal, que da hora. Então, foi muito, muito, muito legal mesmo. Eu vou estar marcando eles aqui embaixo, para vocês poderem conhecer. É um restaurante daqui de Campinas. Eu gostei muito do lugar, muito mesmo. E depois eu voltei para casa, fiz a minha terapia. E terapia também é cuidar da saúde, gente. Não é porque não é uma coisa 100% física, não é porque é só emocional que não é importante. A gente tem que cuidar em todos os pontos, né? Depois eu fiz uma live na Twitch. Aí, assim que eu comecei a live na Twitch, eu postei lá no Insta o link da live, etc. Fiz a live. Aí, nessa live, a gente tá fazendo vlog também, mas da Revolução dos Bichos, que eu prometi pra vocês como seria no começo do mês. Ia ter 2 do Revolução dos Bichos lá na Twitch. E depois, a gente encerraria a Revolução dos Bichos. Gente, comentando por cima a Revolução dos Bichos, vocês vão ter que assistir a Twitch pra poder entender. Eu tô passada com o que aconteceu. Sabe, eu não esperava, tipo, a morte que teve e tal, a questão dos animais, como os animais estão se comportando, o que eles estão fazendo, como que eles estão resolvendo as coisas. Como eles estão se adequando à nossa cultura, tipo, escrita, língua, essas coisas. Pra mim foi impressionante de ver, sabe? Porque teve que ter muita, muita, muita criatividade pra escrever esse livro. O George Orwell, como sempre, tá de parabéns, porque o jeito que ele leva é inacreditável. A questão da morte, como que aconteceu, e da quase morte também, foi impecável. Eu recomendo pra vocês assistir a minha live, vou deixar o link dela aqui embaixo também. Na verdade, eu não vou deixar o link porque eu não sei se fica salvo. Mas enfim, na próxima vocês me acompanham pra ver melhor. Eu também vou postar essa live aqui. Eu tô com a mesma roupa da live, inclusive. Eu vou postar essa live aqui também, porque eu também gravei ela pra trazer pro YouTube. Aí vocês vão lá, dão uma assistida, porque, gente, realmente é impressionante tudo que tá acontecendo. E é uma live com spoilers, tá? Porque quando eu faço pela Twitch, eu sempre vou discutir o que eu li. Então, se eu acabei de ler foi a morte de um personagem que nem aconteceu na live, eu vou falar. E é isso. Bom, Chaures, como vocês sabem, eu comprei de um garimpo. Então esse livro ele possui algumas marcas, ó. Tem uns rasgadinhos. Isso aqui tava dentro dele, eu acabei de encontrar com um negócio de internet. Tá escrito para Eliane. Ele tem algumas marcas na frente.
Tá vendo? De maus cuidados, que dobraram aqui. Talvez ele tenha mais marcações dentro. Tem um número de telefone aqui dentro. Eu não vou nem mostrar para não explanar o número. E talvez ao longo da leitura tenha algumas outras coisas marcadas também. Se tiver, eu vou compartilhando com vocês. Eu não sou um monstro, gente. Como eu comprei de um garimpo, ele vem com algumas marcas e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou lendo e comentando conforme eu quero trazer para vocês. Então eu vou pausando e despausando o vídeo para fazer comentários. Então vocês não estranhem se eu tiver assim, aí daqui a pouco já corta, eu tô falando outra coisa, e daqui a pouco já corta, porque é assim que funciona o vlog. Como eu não trouxe muitos vlogs para cá, é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa questão, tô explicando melhor. E é isso, meus amores. Vamos lá? Bom, Chaures, eu tinha uma lembrança muito afetiva desse livro da minha adolescência, mas eu não achava que ele começava tão triste, sabe? Aliás, o marcador vai ser esse, tá? E ele começa falando, né, que o porquê do apelido dele e por que o apelido dele é Dom Casmurro. Foi um jovem, né, num trem ali que deu esse apelido pra ele por conta de uma coisa que aconteceu. E aí uma das coisas que ele fala é: se só me faltassem os outros, vá. Deixa eu terminar de grifar. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. Então começa meio triste, né? Eu já tô no capítulo 2. E começa meio triste, por assim dizer, porque ele conta que ele tem uma casa grande, ele fala que ele tem também uma casuarina, que é um tipo de árvore ornamental, ou seja, que ele tem bem de vida, a casa dele, bem dizer, é uma mansão, mas que ele não tem ele, e nem tem os outros, por assim dizer. Que ele tá realmente sozinho. E aí ele começa a falar por que ele tá escrevendo o livro, etc. Então é mais como se fosse um desabafo dele, assim. Ele tá bem dizendo no final da vida, já tá de idade já. E eu não me lembrava que começava assim. Eu tenho na minha lembrança que começava falando sobre ele e a Capitu. Se eu não me engano, Dom Casmurro é o Bentinho. E que eles estavam brincando na sala. Eu acho que era isso, na verdade. Essa era a minha lembrança do capítulo inicial. E lendo aqui de novo já não é assim, né? Então, aqui no começo eu já tomei um baque, pessoal. E é isso. Bom, pessoal, eu tô aqui no capítulo 3, a denúncia. Página 12. A gente vai trazer sim aqui, para essa leitura, a questão de que o Bentinho, a Capitu traiu ou não o Bentinho. E aí, eu vou trazer para vocês esse trecho, que aqui quem tá falando é um... Deixa eu ver, esqueci o nome dele. José Dias. Se não me engano, aqui ele é como se fosse um padre que vai, tipo, aconselhar a mãe do Bentinho. E aí ele fala assim, ó. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito de lutar para separá-los. Aí a mãe do Bentinho responde: não acho. Metidos nos cantos? Aí ele responde: é um modo de falar, em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. Aí ele solta essa frase: a pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Compreendo o seu gesto, a senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Então, eu vou trazer esse trecho para deixar guardado, porque eu tenho comigo... Eu vou trazer as duas teses aqui. Tanto que ela traiu, quanto que ela não traiu. Tá bom? E... Esse aqui vai ser... Uma das minhas teorias é de que o Bentinho ele é muito facilmente manipulado emocionalmente, mentalmente. Então, ele nunca tinha prestado atenção antes de a Capitu ser uma pessoa ruim ou não. Aí, depois que a pequena é uma desmiolada, que ele começou a ter essa ideia plantada na mente dele. E
Para vocês terem noção, ele fala no primeiro capítulo o porquê do apelido dele. Aí no segundo capítulo ele fala por que ele tá escrevendo o livro. E aí no terceiro capítulo, que é quando ele começa a contar realmente as lembranças dele, a primeira lembrança que vem na mente dele é essa, que é a Capitu, uma desmiolada, dita por José Dias. É dita por alguém, entendeu? E o nome do capítulo é A Denúncia. Então é como se ele estivesse denunciando a Capitu, é isso. Pronto, ela já tá carimbada com aquilo, entendeu? Então era esse o ponto que eu queria trazer para vocês. Página 12, a pequena uma desmiolada. O pai faz que não vê. Eu quero trazer um ponto interessante aqui, que é todas as palavras difíceis estão traduzidas bem aqui embaixo. Tá com significado, isso facilitou muito a minha vida. Porque eu não lembrava que tinha palavras tão... Não são palavras difíceis, né? São palavras mais modestas, assim. Não é essa palavra ainda, enfim. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Camafel, pôs ao ganho, folhos, tachou, guapo. São palavras diferentes, assim, palavras que eram usadas mais antigamente, hoje em dia não são tanto mais. Eu tô no capítulo chamado Dona Glória. Na página 18 começa esse capítulo, eu parei na página 19. Aqui ainda sustentando a questão do emocional do Bentinho. A gente sabe que quando a gente é criança, a nossa imaginação ela flui demais. E além de fluir, a gente tem certas influências que acabam ficando para sempre na nossa cabeça, mesmo que inconsciente. Isso é até uma questão aí da psicologia, certinho. Tem um nome para isso que agora eu não lembro. Aí tá escrito aqui, ó. Tenho ali na parede o retrato dela ao lado do marido. No caso da mãe dele, que é a Dona Glória. Tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá a ideia de ambos. Não me lembra nada dele. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombra em pequeno. Então, ele traz aí a pintura do pai e da mãe, em específico do pai, como uma coisa que assombra ele. Aí, ele traz, assim, no segundo parágrafo, que é o último, ele fala por que e como ele vê, porque ele fala inconscientemente por que ele se sente um pouco assombrado, e depois ele diz como ele vê aquela pintura. Ó, são retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando pra gente, faz este comentário. Isso é o Bentinho falando. Vejam como esta moça me quer. Se padecem moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Então ali, ele não sei se eles tiveram algum desgosto, alguma briga, se eles tiveram algum desentendimento, né? Mas ele já vê esse quadro do pai e da mãe dessa forma. Aí ele continua dizendo assim, depois da morte dele, lembro-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos. Sem que o encardido do tempo lhe tirasse a primeira impressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Então, talvez ele trouxesse essa visão de criança inconscientemente para a vida dele. De que, olha como essa moça me quer. Entenderam? Aí é isso, é mais uma observação que eu trouxe aqui. Ah, também tem uma coisa, gente. Como é um vlog, eu não vou gravar tudo hoje, eu vou gravar intercalando, tá? Aí, se eu aparecer com outra roupa é por causa disso, só avisando. Bom, Charles, eu mudei aqui o ângulo da câmera e tirei o brinco pra ficar um pouco mais confortável e... É verdade, eu sempre esqueço. E, gente, quando eu li esse livro quando eu era adolescente, eu tive uma impressão muito grande, eu não sei porquê, nesse exato momento, eu não consegui entender por que eu achava isso. Mas eu achava que a Capitu super tinha traído o Bentinho. Eu tinha tantos argumentos que ela tinha traído o Bentinho, mas tantos argumentos que, assim, na minha cabeça, a lembrança que eu tenho é que do começo ao final do livro,
Era assim, óbvio que ela tinha traído ele. Não tinha por que juntar evidências, sabe? E agora eu tô lendo de novo. No momento eu tô na página 62. No capítulo O Pronotário Apostólico. E eu vou fazer, lembrando que, né, eu já falei, mas eu vou fazer uma versão que ela traiu e uma versão que ela não traiu. Esse livro, tanto é que tá sendo um livro de estudo. Eu tô anotando na página final por que o Bentinho traiu. Quer dizer, por que ela traiu. Ah, não, por que ela não traiu. E por que ela traiu na página da frente. Alguns trechos que a gente tira, a gente vai linkando com os trechos à frente. Só que tem algumas partes aqui do Bentinho que me deixaram, sinceramente, me deixaram muito confusas. Do tipo, ele conversa com o coqueiro, como se o coqueiro realmente fosse uma pessoa real. E ele conversa com, seja lá o que ele achar que é real e não é. Tipo verme, um exemplo. Então, sabe quando você vai lendo e você vai pensando, tipo, o quê? O quê? Esse é o meu narrador confiável? É tipo isso, eu não tô confiando muito nele narrando essa história, não. Eu vou trazer mais detalhes quando eu trouxer a tese de por que ela traiu e por que ela não traiu, obviamente. Mas, gente, tá difícil pra mim. Porque eu sinto que ele era muito imaturo. O Bentinho falando no caso. Eu sinto que ele era muito imaturo. Emocionalmente imaturo. Fisicamente imaturo. Imaturo. Em todos os sentidos que vocês imaginarem. Porque as reações dele, as atitudes dele... nunca que eu tinha imaginado ou percebido isso na primeira vez que eu li. Talvez porque eu era igualmente imatura e não percebi isso antes, entendeu? Eu agora com certeza sou bem mais madura do que antes, mas... Nossa, a minha leitura tá aquela lembrança gostosa que eu tinha, de que era certeza que ela tinha traído, que não tinha dúvidas e não sei o que, não sei o que lá. Gente. Não. Eu esqueci de tirar a tábua de passar, vocês estão vendo? Agora ela vai ser a nossa participante aqui do vídeo. Mas é isso, eu vou continuar lendo aqui. Se eu tiver mais algum comentário a fazer, eu trago aqui pra vocês. Pessoal, eu quero fazer um adendo que os títulos são muito chamativos, chamam muita atenção, isso é um ponto positivo. Por exemplo, tem alguns títulos que explicam como ele se sente, outros títulos que explicam a questão da religião. Por exemplo, tem um título aqui, ó. As Curiosidades de Capitu, Olhos de Ressaca, O Protonotário Apostólico. Aí vem em seguida a Alma Cheia de Mistérios. E mais à frente, A Senhora Saiu, Juramento do Poço, Uma Vela aos Sábados, Entre Luz e Fusco. Então, assim, são títulos... Esses que eu falei à frente eu não li ainda. São títulos que chamam a nossa atenção, despertam a nossa atenção. E esse é um ponto positivo pro livro. Outro ponto positivo pro livro é que tem capítulos dele que o personagem soa muito poético. Por exemplo, esse capítulo há uma... Ai não, esse eu ainda vou ler. Esse capítulo que eu acabei de ler, Ideias sem pernas e ideias sem braços. Ele soa muito poético, ele faz a conclusão do pensamento e no final, ideias sem pernas, veja só. Ele conclui o pensamento de novo. Não, ideias sem braços, olhe lá. Então ele vai sendo muito poético, isso faz a leitura ser muito fluida. Faz com que em poucos minutos você leia muito. Você avance, porque a leitura ela flui dentro da sua mente, ela flui como se fosse um rio. E esse é outro ponto positivo pro livro. Era isso por enquanto. Ainda acho que o Bentinho, né? Meio tantã. Mas seguimos. Gente, olha, vamos lá. Eu acho o Bentinho meio tantã, só que eu também acho que a Capitu sabe muito bem como controlar o Bentinho. A gente vê que ela tem alguns trejeitos do corpo, alguns trejeitos da fala, que faz com que ele vá até ela. Então é como se ela soubesse como manipulá-lo, em poucas palavras. Então é incomodativo. Porque quando a gente tá na escola, eles falam pra gente escolher um lado. Ela fez ou não fez? Então você tá escolhendo um lado, ou o lado da Capitu, ou o lado do Bentinho. E eu tô na página 66, no título Alma Cheia de Mistérios. E, por enquanto, pessoal, eu sinceramente acho que os dois têm culpa. Os dois têm aí um
medinho podre aí, entendeu? Porque nenhum dos dois é inocente. Nem ela, 100% inocente, nem ele, entendeu? Então vamos lá. Tomara que a minha opinião sobre esse livro não seja polêmica. Não quero ninguém me lixando aqui nos comentários, hein? Mas eu sou sincero, o que eu achar eu vou falar, vocês gostando ou não. Gente, eu sinto que os dois personagens principais, que é a Capitu e Bentinho, eles são muito exagerados em pontos que não tem necessidade. Eu sinto que até para um adolescente, uma pessoa assim que não tem a maturidade 100% formada, é muito exagerado, entendeu? Por exemplo, a questão da igreja. Beleza, normal querer fazer um planinho pra ele não ir pra igreja e tudo. Pra ele poder ficar com ela e etc. Mas aí, aqui no ponto que eu cheguei, parece que ele realmente vai, a mãe dele não vai desistir do ponto dele não ir e etc. Ele vai pro seminário pra se formar um padre. Aí a menina começa a falar pra ele que então quer pra ele ir, porque ele era mentiroso, porque ele não iria, tipo, ir contra a mãe dele e assim por diante. E os dois começam a discutir, a discussão escalona pra um nível onde, pra provocar ele, ela fala que ela vai ter um filho, e ele batizaria o filho dela, dando a entender que ela estaria casada com outra pessoa, e esse filho seria de outra pessoa. Tipo, gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que vai casar assim, tipo, são adolescentes, sabe? Não era nem pra estar pensando em casamento, era pra estar brincando, entendeu? Digo principalmente por causa daquela época, porque hoje em dia as coisas por estarem mais modernizadas, a tecnologia tá bem desenvolvida, a globalização, as coisas infelizmente tendem a ser mais rápidas. Tem muitas crianças que até não estão tendo infância, principalmente por causa da tecnologia. Tem muita criança aí que tá viciada em tecnologia. Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas não é, entendeu? Naquela época, as pessoas se locomoviam de ônibus ou de cavalo. O clero, os padres eram mais levados em conta, a religião era mais levada em conta. Entendeu? As pessoas saíam na rua para ir na casa de fiéis, para ajudar com doenças, com outras coisas, faziam passeatas, entendeu? Então, assim, era um tempo onde eles tinham tempo para poder ser criança, entendeu? Então, assim, eu acho que eles exageram em pontos de adultos que eles, como crianças, não deveriam ter esse tipo de pensamento. Principalmente porque é na época que estão. Então isso é uma coisa que eu já reparei no comecinho. Mas conforme vai se estendendo o livro, vai me incomodando cada vez mais, se vocês conseguem me entender. Esse é um ponto que tá me incomodando cada vez mais. Outro ponto que me incomodou muito foi esse. Eu tô na página 79 agora. Fala assim, ó. Aquela ameaça de um primeiro filho. O primeiro filho de Capitu. O casamento dela com outro. Portanto, a separação absoluta, a perda, a aniquilação. Tudo isso produziu um tal efeito que não achei palavra nem gesto. Fiquei estúpido. Tipo, a forma como ele falou é incomodativa. Porque ele fala como se... A gente entende o casamento com outra pessoa, ele pode tornar aquela pessoa, de certa forma, um oposto na mente dele. Um inimigo, por assim dizer. Mas a ameaça de um primeiro filho, ele não categorizou esse primeiro filho como sendo um problema por ser filho de outra pessoa. Ele categorizou apenas como problema. Isso me soa à mente como algo que, mesmo que fosse filho dele, ele piraria com isso. Ele se sentiria incomodado. Seria extremamente incomodativo para ele dividir a atenção da mulher dele com outra pessoa. Com um filho, por exemplo. Então isso aqui me incomodou demais também. Pra mim já deu o que tinha que dar. Eu me estressei, entendeu? Então eu estou parando aqui na página 79. Esse vlog vai continuar, mas não nesse mesmo dia de hoje. Um outro dia. Mas por enquanto é isso, gente. Esses são os pontos que chamaram a minha atenção. Os pontos que me incomodaram. Mais ou menos até aonde eu li. Foi isso, do 1 à página 79. Isso aqui. Esse foi o tanto que eu li. Deixa eu apertar mais. Essa quantidade foi o tanto que eu li. Falta essa quantidade aqui. Essa daqui. Até capítulo que vai. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu já tinha olhado, mas... Eu não sei porque eu olho, gente. Eu sempre esqueço. Quando eu vou falar no final do vídeo, eu esqueço. Bom, vai até a página 194.
Eu tô na página 79. Bom, tem chão ainda, galera. Tem chão ainda aí. E eu tô grifando, como eu falei pra vocês, eu tô grifando. E eu tô anotando, tipo, atrás, aqui nas anotações que eu falei pra vocês, página tal. Aí tem a parte grifada. E por que que isso seria ela ter traído ele ou ela não ter traído ele? Porque eu vou fazer uma redação sobre, juntando todos os capítulos e etc, porque tudo picado é muito confuso. E tem vários capítulos que reforçam ideias de capítulos anteriores. Então é importante que junte página 5, 10, 15 numa coisa só, numa linha só, como exemplo, entendeu? Então eu vou organizar melhor. Realmente é um livro de estudo afinco, tem muito detalhe. Se você não prestar atenção, você dorme no ponto e aí já era. Você passou um ponto importante. Eu não duvido nada que eu tenha passado algum ponto importante até. Bom, no final do livro, ele tem um questionário com questões até da FUVEST. E aí eu pretendo responder esse questionário quando eu terminar de ler o livro e eu vou trazer, lendo pra vocês, o questionário e qual foi a minha resposta também, tá? Vou fazer essa dinâmica. Aí se eu tiver errada, eu não sei se tem... Ah, não. Aqui não tem... Ah, não, tem as resoluções. Então a gente vai ler as respostas e depois a gente vai ver a forma correta, tá bom? É isso. É isso, pessoal. Por enquanto, até outro dia. Oi, Chauris, tudo bem? Esse já é outro dia. Eu já gravei 2 vídeos pra vocês. E eu tô aqui pra falar pra vocês que... Gente, honestamente, eu ainda não terminei de ler Dom Casmurro. Eu não tô com o livro em mãos agora. Não tô com o livro em mãos. Mas eu tô com uma coisa martelando na minha cabeça. E como isso aqui faz parte do meu vlog, então eu tenho que trazer esse comentário pra vocês. Gente, é o seguinte, tá sendo muito difícil ler Dom Casmurro. Falar pra vocês, eu não lembrava que esse livro se passava na época em que ainda existia escravidão. E esse é um assunto que mexe muito comigo, sabe? Me incomoda demais. E eu tava lendo e eu comecei a odiar o Bentinho. Talvez eu não consiga ter uma opinião limpa mais se a Capitu realmente traiu ele ou não. E pra isso eu tô me dando um tempo de pausa do Dom Casmurro. Então eu tô lendo, mas no momento eu pausei, porque eu cheguei numa parte onde ele copia um outro rapaz, que eu já achei uma fala super problemática. Aí ele copia a fala do rapaz e todo mundo trata como se fosse normal, sabe? Ele fala, tipo assim, mande lá um preto e fica aqui você pra jantar. Tipo assim, manda lá um rapaz pra poder avisar, um rapaz escravizado pra poder avisar, né, que você vai jantar aqui. E aí eu comecei a odiar o Bentinho, porque depois disso foi só ladeira abaixo. Esse menino é muito preconceituoso. Pra vocês terem noção, ele é muito egoísta. Gente, tá sendo difícil ler. Tá sendo difícil ler. Porque, assim, um tempo no passado, eu tive um relacionamento que foi com uma pessoa totalmente egoísta. Uma pessoa que não olhava pra mim como eu era de verdade. Não importava o que eu fizesse, entendeu? Eu não fazia coisas pra agradar essa pessoa. Aliás, eu tô em planos para desenvolver um livro a respeito dessa experiência, trazendo também um pouco de ficção, para poder trazer mais olhar para esse assunto, porque eu tô vendo muita gente assim, muitos homens assim. Não que não existam mulheres, existem, mas a grande maioria homens, egoístas, entendeu? Egoístas demais. Então, tudo que a Capitu faz na cabeça dele, ela está tramando algo, ou alguém está olhando para ela, ou ela está ficando com alguém, se vocês conseguem me entender. E não tem pé nem cabeça. Tem uma parte do livro que um rapaz passa e ele para e olha a Capitu na janela e olha pro Bentinho. Porque os dois estão conversando, o rapaz está passando de cavalo na rua e olha pros dois, e depois ele volta e olha pra Capitu de novo. Porque, gente, o livro mesmo traz no começo que a Capitu é linda, com cabelos longos, um olhar, assim, marcante, corpo bonito. Fala que ela é uma mulher bonita. Então, o rapaz parar e olhar pra ela é normal. Entendem? E aí, quando a Capitu se casa com ele... Gente do céu, que vontade de pegar essa menina pela mão, sequestrar ela e falar, você não tá feliz. Você tá vivendo uma ilusão do lado de um homem que não te ama, ele te odeia, esse homem te odeia, menina, esse homem te odeia. Dá vontade de fazer isso, entendeu?
É muita vontade que dá pra falar pra pessoas de fora, inclusive. Olha, esse homem te odeia. Olha o que ele pensa de você, olha o jeito que ele te trata. A Capitu cuida da mãe dele doente, como se fosse enfermeira. Cuida de uma amiga dela doente, como se fosse enfermeira também. E ele jura que ela tá fazendo isso pra tirar vantagem. Tipo, ele vai até a casa da amiga dela, achando que ela e a amiga dela estão tendo alguma coisa. Os dois se casam e a Capitu quer andar na rua, quer fazer passeio junto com ele. Por quê? Porque ela nunca conseguiu viver isso com ele antes. Aí ele pega e fala. Aí todo mundo olha pra trás, vê a gente e fala assim: ai, que casal bonito, esse é o Santiago, o advogado, e essa é a Capitu, eles viveram um amor de infância, olha só que mocetona. Tipo, ele entorna o caneco de um jeito, sabe? Tipo, fala assim: olha só que moça bonita. Olha só que gostosona, um exemplo. É isso que ele falou. Ele falou: consigo ver todos nas ruas falando isso, isso e aquilo. Então, gente, tá muito difícil pra mim ler esse livro, porque esse cara é insuportável. Não dá, entendeu? Não dá. Quando eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, eu acho que eu só queria estar certa. Porque na escola tinha discussão de que a Capitu traiu e que a Capitu não traiu, entendeu? E aí, eu sempre fui do contra. Eu sou do contra até hoje, gente. Se tem muita gente vendo uma coisa, eu não gosto. Eu vejo depois que ninguém tá vendo mais, entendeu? Eu ainda não consegui assistir o filme do Michael Jackson. Ah, você não tem acesso, você não foi no cinema, por quê? Porque tá todo mundo indo, gente. Não consigo. Eu gosto de assistir quando ninguém tá assistindo mais. Eu não sei por quê. Eu acho que é porque eu sinto que aquilo é meu, entendeu? E aí tinha um monte de gente do lado que defendia que a Capitu não tinha traído. Eu falei, uma multidão de pessoas, eu vou ir contra. Pensei assim, não sei explicar. A minha mente sempre foi assim, automaticamente contra. Contra a maioria. E aí, pessoal, eu fiquei do lado que a Capitu traiu. Tinha eu e mais 2 gatos pingados. Literalmente. E hoje, lendo o livro, eu acho que na época, pra defender minha tese, assim, eu até inventei algumas coisas, vai saber, porque não é possível, gente. Lendo o livro não é possível. Eu tô chegando no final do livro. E sabe quando a mão vai tremendo, o olho vai piscando, e você vai vendo que aquele personagem que você foi montando no começo, ele se mostrou, ele tirou a máscara e falou, eu sou isso daqui, e você não consegue defendê-lo, é exatamente o que tá acontecendo. Então eu pausei essa leitura, porque ela tá me deixando, olha, não sei o que falar pra vocês. Ela tá me deixando extremamente nervosa, sabe? Basicamente isso, estressada com o que eu tô lendo. O quanto esse homem é egoísta, o quanto ele é ciumento. Tem uma parte do livro que ele fala que ele queria rasgar a Capitu entre os dentes dele. Que é a parte do rapaz, só porque o rapaz olhou pra ela. Ele falou que tinha certeza que ela tinha alguma coisa com o rapaz. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então eu dei uma pausa desse livro. E, gente, eu vou trazer, se ela traiu mesmo ou não, eu vou trazer tudo que eu tô separando. Eu tô estudando esse livro, eu não tô só lendo ele, eu tô estudando ele também. Separando páginas pra trazer uma redação, pra poder montar pra vocês por que que a Capitu traiu e por que que a Capitu não traiu ao mesmo tempo. Só que eu vou ser bem honesta com vocês, eu vou trazer exatamente aquilo que eu encontrei. E se eu não encontrar muitos pontos que ela traiu, eu vou trazer os pontos que eu achei. Então eu espero que vocês entendam. Porque assim, gente, de verdade. Gente, se eu pudesse entrar dentro do livro e sair na mão com ele, com o Bentinho, eu sairia na mão. E tem mais uma. O cara confia mais num homem que ele conheceu há tipo 1 ano num seminário, que é o Escobar. Ele confia a vida dele ao Escobar, melhor amigo. E não confia na Capitu, que ele conhece desde que era criança, sabe? Ele confia no outro porque é homem e na outra não porque é mulher. Dá pra sentir, você consegue sentir o quanto esse personagem, ele tem isso em mente de que por ser mulher é um pouco a menos, sabe? Ele tem isso em mente. E só porque a Capitu é inteligente, porque a Capitu sabe sair bem de uma situação, ela parece um peixe, pessoal, não vou mentir. Ela parece um peixe, ela escorrega assim na mão das pessoas pra sair das situações. Ele pega e traz ela como uma pessoa extremamente errada. Tipo assim, ela não pode pensar melhor que ele, ser mais inteligente. Não pode, entendeu? E, gente, isso é um clássico. É um clássico, entendeu? Nossa, Machado de Assis tá de parabéns, porque olha,
Atemporal também. Atemporal também. Eu falei sobre livros atemporais hoje. Atemporal também. Uma discussão atemporal. Um estresse atemporal, né, Machado de Assis? Muito obrigada aí pelo estresse. Brincadeiras à parte, gente. E é isso, pessoal. Então eu vou... Como é um vlog, vai ser todos os vídeos juntos. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Tipo, ele tá me causando uma revolta. Eu não sei explicar pra vocês. É uma revolta. Uma revolta. Uma vontade de entrar dentro do livro e sentar 5 tapas na cara desse menino. Porque é um menino, é um moleque, gente. Não é um homem, pelo amor de Deus. Ficar pensando nesse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa... Gente, não me desce. Tudo bem que era a época do livro, mas não me desce o fato de ele ter 15 anos de idade, um exemplo. 15, que fosse 17 anos de idade. E ele chegar para um senhor negro que tem ali, um exemplo, 30, 40 anos, ou seja, uma pessoa mais velha, e esse senhor ter que chegar nele e falar assim: oi, senhor, e ficar à mercê dele. Não me desce. Entende? Ele só se importa com ele mesmo. E ele, tipo, quer sempre se mostrar, o Bentinho. Ai. Gente do céu, tá difícil. Mas eu vou conseguir. Vocês sabem, né? Eu vou conseguir.